sou a Yara, eu que vou te entrevistar hoje. Falo aqui em nome da PSA, né? E eu gostaria de começar te perguntando quem é Márcia e um pouquinho da sua trajetória como consultora. Nossa, minha trajetória é longa se eu contar tudo, mas enfim, eu vou tentar fazer um resumo. Tá Então, eu bom. sou Márcia Cristina Rigo, nascida e criada aqui no interior do Rio Grande do Sul, né, na cidade de Marau. Comecei a minha carreira profissional numa área totalmente técnica, eu vim da ciência da computação, desenvolvi muito software na minha vida, muito, muito, mas eu sempre tinha, assim, algo a mais que eu buscava dentro das empresas, que era conhecer o todo delas, né? Como é que as coisas aconteciam, qual era a mecânica que acontecia por trás de tudo isso, né? E também eu via muitas pessoas, assim, com quem eu trabalhava, que eu sentia assim que não estavam dando o seu melhor, ou que tinha alguma coisa que estava interferindo. Então, como eu sempre fui muito curiosa, eu queria saber os porquês dos porquês. E daí, então, eu fui cada vez mais tentando entender de gente. Fiz uma transição de carreira, depois de alguns anos já trabalhando na ciência da computação, que foi para planejamento estratégico. Então, hoje também eu sou consultora de planejamento estratégico. E depois, cada vez mais encantada com esse mundo do humano, né? Porque não eu podia chegar com o melhor software ou com o melhor plano de estratégico para as empresas, que se a empresa não tem pessoas engajadas e com vontade de implantar, não ia acontecer nada, né? Tudo ia ficar no seu status quo. Então, comecei também outros estudos em função das questões humanas, então, né, de entendendo mais as coisas, daí que eu caí na inteligência emocional, foi por esses caminhos de encontrar, também de me encontrar também, né, saindo da área técnica, que eu cheguei nisso e que me especializei cada vez mais em entender o comportamento humano. Hoje, então, eu sou consultora, mentora, facilitadora, em coaching, tudo que envolve lideranças e equipes é uma coisa que me fascina e que eu procuro estudar e trabalhar sempre em prol disso, cada vez mais. Fiz um resumo do resumo do resumo, mas é mais ou menos isso. Infelizmente a gente não tem o dia todo para poder ouvir tudo, né? Que eu adoraria saber Sim. mais, Mas a gente mas é pode bom. voltar. Então, quem sabe a gente até pode marcar um café um dia. Sim. Mas, ao longo dessa trajetória já como consultora, o que que você sente que foram as maiores dificuldades que você viu nas empresas, assim, lidando com as pessoas Sim. especificamente? Várias, mas no fundo tinha algo em comum que eu conseguia observar, e que eu, ao longo do tempo, eu fui tendo um olhar mais apurado para isso, porque não é fácil sair do técnico e ir para essa área mais subjetiva, né? Então, para mim, tudo era meio lógico, e tentava contestar o que não era e tal, e daí eu vi que não, que as coisas, elas são muito assim, vêm das partes subjetivas, né? Então, o que eu mais refletia sobre era mesmo essa questão que eu comentei contigo, de não ver as pessoas tão engajadas aonde elas estavam e no que elas estavam fazendo. E também das próprias lideranças não darem tanto espaço para o conhecimento das pessoas, do grupo, da equipe aparecer, né, brotar, florescer. Então, isso era uma coisa que me incomodava um pouco e que eu buscava sempre tentar colocar quem eu estava, por exemplo, com quem eu estava na equipe, colocar eles para conversar, eles para mostrar suas ideias, que eles não ficassem como coadjuvantes, mas trazê-los como protagonistas, né? Então, foi isso que eu vi, assim, que por aí, por esse caminho, se perdia muito talento, se perdia muita produtividade, porque o não engajamento ele não gera, ele vai gerar algo assim que é ruim, que não é legal. Então, as pessoas não estão 100% onde elas estão dando o seu melhor ou tentando, pelo menos, performar melhor por fatores, né? Por vários fatores, ou talvez por uma liderança que não era legal, talvez muito autoritária, ou porque o ambiente como um todo não favorecia. É aquela velha coisa, eu quero que a minha equipe seja inovadora, mas eu não propicio um ambiente que fortaleça esses laços da inovação. Então, foi vendo coisas descompassadas e, ao mesmo tempo, eu via líderes que só reclamavam das pessoas. Então, ninguém estava feliz, vamos dizer assim, né? Ninguém estava feliz.
Então, foi buscando o entendimento disso tudo, fazendo com que tudo isso fosse desafios, e não fosse coisas ruins, por exemplo, que eu encontrasse pelo caminho das pedras, que eu encontrasse pelo caminho. Eu tentava sempre olhar assim, mas que desafio tem aqui? Como é que isso pode ser resolvido? Tendo um olhar mais, vamos dizer assim, mais humano, e com o copo meio cheio, ao invés de meio vazio. E ao longo de todas as consultorias que você foi fazendo, o que você entendeu que foi mais efetivo para trazer esse pessoal para ficar engajado, para ficar motivado dentro das empresas? Sim, a primeira coisa é um trabalho com a liderança, para buscar entender como que é o estilo do líder, se faz sentido ou não com essa equipe que ele tem em mãos, porque, Yara, não existe, assim, uma liderança perfeita. Existe, sim, nós olharmos para a liderança e olharmos para a equipe e vermos o que nós temos, né, para tentar sempre extrair o melhor de tudo isso. Mas eu via que os líderes, eles deixavam a desejar em muitos aspectos que era de responsabilidade deles. Por exemplo, ter uma comunicação mais ativa, estar mais próximo das pessoas. Estou te dando alguns exemplos, né? São N's, mas o que eu me saltava aos olhos, assim? Buscar os colaboradores para si, dando oportunidades para que eles conversassem, para que eles trouxessem o conhecimento deles, não só buscando o conhecimento de fora, mas trabalhando o conhecimento que propriamente tinha dentro da empresa. Então, é o líder que dá o tom. Eu sempre penso assim, embora hoje a gente trabalhe muito dentro das equipes, porque eu acho que a grande vantagem competitiva que tem dentro das empresas é o conhecimento da equipe, porque o líder, ele não faz sozinho. Só que o líder é o maestro. Então, se ele está afim de fazer e dar um bom toque ali, ele vai fazer de uma forma muito legal e vai deixar com que o ambiente seja propício para os colaboradores a aparecerem. E na medida que você vai se aproximando dos colaboradores e fazendo com que eles apareçam, com que o conhecimento deles floresça, você fica mais próximo deles. E isso gera um engajamento muito maior. Então, tem coisas a fazer na equipe, tem coisas a fazer com o líder, mas eu acredito sinceramente que tudo começa com a liderança. E você, enquanto profissional, o que você sente que precisou desenvolver em si para se diferenciar e para realmente mostrar o seu trabalho de uma forma que falasse, nossa, é dela que eu preciso para resolver aqui? Ai, que legal, adorei essa pergunta, todas são ótimas. Em primeiro lugar, eu sempre busquei muito conhecimento. Isso é do meu perfil, assim, né? Eu gosto muito do conhecimento e de compartilhar o conhecimento, porque todo mundo tem algo a servir para alguém. Ou seja, eu tenho as competências, os meus recursos, mas que se eles não estiverem disponíveis para servir para algo ou para alguém, não vai adiantar de nada. Então, eu sempre fui muito, assim, amei muito pegar o conhecimento, adquirir o conhecimento através de duas formas: estudando e trabalhando. Então, eu sempre procurei buscar bons estudos, boas escolas, boas referências de autores, porque hoje no mundo da internet tu tem tudo, mas tem que olhar muito bem a fonte. Quem que está falando sobre determinado assunto? Tem respaldo? Tem pesquisas? Porque senão qualquer um pode sair falando, talvez em verdades, mas que, olhando a seu modo, seja uma verdade para ele, né, para si. Então, estudar em boas escolas, ter boas referências de autores, estar sempre buscando o que é mais atual, por exemplo, como eu gosto muito da inteligência emocional, eu já vi novos livros agora, com edições recentes, olhando para esse tema com um outro ângulo. Então, muito isso, e ao mesmo tempo, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com muitos gestores, uma diversidade imensa de gestores. Então, eu consegui aliar essas duas coisas bem importantes, que é a prática do dia a dia, através da mentoria, através da consultoria, eu fui gerente de TI por muitos anos, em diferentes empresas também, então isso me deixou assim, vamos dizer assim, com um pouco mais de sustentabilidade para fazer as coisas e para ter opiniões e tal,
Então, eu acredito muito, Yara, no posicionamento que a gente tenha perante as coisas. A gente não pode ficar em cima do muro, né? Mesmo que seja para dizer, olha, eu não sei sobre esse assunto, mas eu estou dizendo, eu não sei sobre esse assunto e eu vou procurar me informar. Então, acho que um posicionamento também é muito importante. Tu escolher uma linha de pensamento e tal, verificar se não precisa ser mudado de vez em quando, ser aberto para o novo, né? A gente tem que estar sempre muito aberto, ser flexível também na questão, assim, das coisas que tu faz e tal, mas será que não tem um jeito de fazer diferente? Eu tenho comigo, assim, sempre muito essa questão, assim, buscar o novo, né? Buscar o novo, buscar o que é a insatisfação positiva. Então, ela sempre teve sempre junto comigo para buscar, tanto na parte de estudos, como na parte prática também, e a convivência diária com equipes, com gestores. Ontem eu estava, por exemplo, trabalhando com 25 líderes de um hospital, o que é muito grandioso. E também a diversidade das áreas, né? Essa aqui é a área de humanas, essa aqui é a área da indústria, esse é hospitalar. Então, isso também deixa a gente com uma bagagem mais robusta quando tu entra em diferentes equipes e diferentes formas de trabalhar a liderança. Acho que tu consegue ter acesso a diferentes fontes, né, repertórios diferentes, sim, que vão deixando cada vez mais rico o teu conhecimento. Isso é muito bom mesmo. Sim. E, Márcia, para você, pode falar. Eu estou procurando ser bem objetiva, porque eu sei do nosso tempo, tá? Mas sim, sabe, tá? Eu posso ficar além do tempo, se precisar. Tá bom. Obrigada por avisar. Para você, Márcia, o que é ser um líder? Para mim, ser um líder, se fosse definir num verbo, eu acho que é uma questão de influenciar. Um líder influencia, pode, né, tomara que seja positivamente, mas ele influencia a equipe, e através da sua influência, ele exige dele a questão da comunicação, né, o comunicar. Então, ser um exemplo para aquilo que você acha que é importante, mais do que falar, é você fazer as coisas acontecerem, né? Eu acho que a questão da liderança, então, ela parte muito dessa questão do influenciar, do engajar, do motivar, do buscar, assim, uma visão, um direcionamento para as pessoas, porque as pessoas querem direcionamento, elas precisam ser influenciadas, mas também dar espaço. Eu acho que a parte da liderança, hoje em dia, ela também dá espaço para que a equipe apareça. Só que isso depende muito do que você tem em mãos. Então, nós usando, assim, de uma liderança mais, eu acho que é muito importante o líder saber muito sobre a questão da liderança situacional, dele olhar o que ele tem em mãos, não como todas as pessoas iguais, ele tem pessoas diferentes na mão dele, que também exigem que ele haja de forma diferente. Por exemplo, se eu conheço a Márcia, eu sei que ela gosta de um contato mais humano, mais próximo. Talvez o José, ele goste de um maior distanciamento. Então, o líder, ele tem que saber se aprofundar, estudar também, e ver como lidar com essa diversidade que a gente tem hoje dentro das equipes. Porque é desafiador, né? É desafiador. O mesmo líder hoje que está à frente de uma empresa, supomos, há 10 anos, há 15 anos, é muito diferente de um líder que está entrando agora com uma geração também diferente. E esse líder que está liderando a sua equipe há 10 anos, ele tem também uma diversidade imensa de pessoas com faixas etárias diferentes, com gostos diferentes, com saberes diferentes e que precisam também de uma liderança que os apoie. Então, é um desafio hoje, eu sei, um grande desafio hoje liderar, estar líder, né? Não é ser líder, é estar líder, que precisa constantemente de um entendimento sobre pessoas. Então, cada vez mais, independente do crachá do líder, para mim, líder é quem está à frente de um grupo de pessoas, de uma equipe. Ele pode estar 1 ano, 10 anos, 20 anos, ele pode ser somente encarregado do setor, supervisor, gerente, diretor, CEO, cada vez mais subindo na hierarquia da empresa, ele tem que saber e entender de pessoas. Acho que isso é grande também
desafio das lideranças no dia de hoje, né? E buscar, primeiramente, um autoconhecimento de si, porque sem o autoconhecimento, a autopercepção, ele vai ter dificuldades, né? Porque cada um a gente tem que saber dos nossos limites e que não tem nada de certo ou errado, são os nossos limites e precisam ser respeitados, e até onde eu posso chegar, né? Com a equipe que eu tenho em mãos. Então, se eu definiria em um verbo, seria influenciar. Muito bom. E se você pudesse dar um conselho para a Márcia quando ela começou na consultoria, hoje já com a tua experiência, com a maturidade que você foi adquirindo ao longo do processo, que conselho você daria para ela lá no início, que talvez ainda estivesse insegura, talvez estivesse começando assim? Sim, eu era insegura, sim, Natural, né, no começo. reconheço as minhas vulnerabilidades, né? O conselho que eu daria, adorei essa pergunta também, é de ser menos racional, porque como eu vinha de uma área técnica, tudo eu procurava saber a lógica das coisas, né? Então, faz isso e ia acontecer aquilo. Só que no humano e na consultoria, nem sempre é assim. E também outra questão muito importante é que naquela época eu pensava, tá, que eu ia salvar todos, que eu ia ter 100% de sucesso e que talvez eu pudesse mudar as pessoas. E hoje eu vejo que isso eu posso influenciar as pessoas, mas eu não posso mudar elas. E eu tinha esse ímpeto, olha só, né? Mas era uma ingenuidade minha essa. Então eu reconheço a minha vulnerabilidade de ingênua mesmo, né? De saber que, bah, eu ia lá, eu ia dar um curso, eu ia dar uma consultoria, e que as pessoas, elas iriam mudar e tal. Ao longo do tempo, eu fui aprendendo que eu tinha que dar o melhor de mim, isso sim, mas que o outro, ele só ia mudar se ele quisesse, né? Tipo, daí eu criei uma analogia assim, que eu ia ali bater na Yara, no coração da Yara ali, e a decisão de abrir essa porta era dela, e não minha. Então, eu ia dar o meu melhor para que ela pudesse abrir a porta para mim. Mas que, se ela não abrisse, isso não desmerecia o meu trabalho, né? Que eu ia ter que continuar aprendendo e seguindo no caminho da consultoria, da mentoria, da facilitação, porque eu dei o melhor de mim. E que depende sempre também do outro, que eu não ia conseguir fazer as coisas sozinha. Então, esse é um conselho, assim, gigante que eu daria para a Márcia quando ela começou. Eu também, assim, eu acho que eu diria assim para ela, não tenta agradar a todos, Márcia. Não tenta, porque alguns você vai agradar e tá tudo certo, e outros, por N situações, talvez não vá dar certo, não é o momento, não estão preparados, não gostaram do teu jeito, né, do teu trabalho, enfim, e tá tudo certo. Então, eu ficava mais, digamos assim, mais triste quando acontecia essas situações. Hoje, eu tenho mais maturidade e encaro essas coisas de forma diferente, de uma forma do tipo, vamos seguir, que tem mais clientes, né, que gostam, que se sentem bem e que têm resultados altamente positivos, do que o contrário. Então, Sim. seria isso. Adorei a pergunta. Ai, que bom. Eu acho sempre legal, porque é como se a gente conversasse com nós mesmos, né, então a gente Sim, acaba refletindo o que passou, como a gente evoluiu, porque no processo a gente às vezes a gente não vê, né, o quanto que a gente evoluiu. E é. quando a gente passa para olhar um pouquinho para trás, fala: "Nossa, é mesmo, né, olha E só tu de onde eu sabe, parti". E tu sabe, Ana, me permita dizer que a gente se cobra muito ao longo desse caminho, como também você deve se cobrar, né? Sim, E hoje aprendo também constantemente que a gente não tem que se maltratar nesse sentido, sabe? Psicológico, deu errado, é minha sim, culpa, eu faço coisas erradas. Eu acho que não, a gente tem que ter mais autocompaixão com a gente, com os nossos trabalhos, e curtir essa caminhada, sabe? Curtir essa caminhada de um cliente novo, de um processo novo, de um aprendizado novo. Então, hoje eu consigo ter mais maturidade para curtir esse processo, mas eu demorei anos, viu? é. Muitos anos, nesse se maltratar ou uma autocobrança, uma autoexigência muito alta, sabe? Uhum.
que não é legal, porque isso não é bom, sabe? Não é bom para tua autoestima, para tua autoconfiança. Mas isso é com o tempo. Então, se eu puder dizer alguma coisa para alguém que esteja me assistindo ou que vai ler, né, essa matéria, tira o pé do acelerador, né? Curta o caminho. Sim, isso é muito importante mesmo. E é sempre bom relembrar, né? Porque quando a gente tá no meio do turbilhão, às vezes a gente esquece de parar e respirar um pouquinho e tá tudo bem. O mundo Sim, não vai acabar se a gente tomar um café, respirar um pouquinho e depois retomar também, né? sim, com certeza. Nesse sentido, a meditação, ela me ajuda muito, tá? Ai, que legal. Sim, faz 3 anos que eu medito, né? Comecei assim timidamente, aí fui assim, eu fiquei assim uns 2 anos bem disciplinada, porque eu sou uma pessoa disciplinada. Então, aos 2 anos eu acho que eu devo ter falhado uns 2 ou 3 dias no máximo, Olha. isso. No terceiro ano eu me permiti relaxar um pouco mais daí, né? Mas eu sei que a meditação me ajuda muito com essas questões assim de clareza mental, de processar melhor as coisas, de respirar, de dar um tempo, de pegar mais leve. Isso me ajudou muito. E é uma ferramenta, além dessa questão de paz mental também, de autoconhecimento muito, né? Porque a Sim, gente começa a olhar para o nosso interior de certa forma, isso. assim, é muito bom mesmo. Muito bom. E para fechar, Márcia, eu queria saber Ah, já vai qual fechando. é, ai, na tua opinião, qual que é a qualidade ou a característica que você mais admira numa pessoa ou num profissional? Tem várias características, assim, mas eu acho que a humildade, para mim, é uma coisa muito importante. Uhum, Independente do cargo onde você esteja, do cargo que você está ocupando hoje, né? Você se mostrar uma pessoa humilde no sentido, não no sentido de se vestir, né? Assim, mas no sentido de ter uma atitude, de humildade quando eu posso aprender, certo? uhum, Independente do cargo que eu estiver ocupando, eu posso aprender com qualquer pessoa, uhum, com qualquer uma, com quem está varrendo, quem está entregando qualquer coisa, eu posso aprender, se eu me sim, disponibilizar a ouvir. Né? uhum, Então, buscando sempre assim, se eu estiver falando o tempo todo, Yara, eu não vou estar aprendendo nada, sabe? Porque eu tô só me mostrando, né? uhum, Mas a partir do momento que eu posso ouvir uma pessoa, eu acho que a escutativa, ela é uma importante ferramenta no mundo que não para de falar, né? A gente ouvir é uma questão bem importante. Então, eu posso aprender com qualquer pessoa, uhum, até coisas do tipo, não deveria fazer isso. Então, eu estou aprendendo alguma coisa. Então, a humildade, essas coisas básicas, tá? uhum, Humildade, o respeito uhum. com qualquer pessoa, em qualquer hierarquia que ela esteja. Isso faz para mim todo o diferente, assim, toda a diferença que pode ter. Realmente, a humildade acho que é, é um traço de caráter muito íntegro, assim, ao meu ver também. Eu admiro Isso. muito as pessoas que têm essa humildade também. E essa é uma Eu vou pergunta, no básico. inclusive. Eu Oi? vou no básico, sabe? Eu vou no básico, eu vou no Sim. respeito, eu vou na humildade, eu vou na Uhum, ética, sabe? Nessas coisas, assim, ó, que são básicas. Porque a gente tendo essa referência de básico, assim, ó, tu constrói muitas coisas depois. Porque é muito engraçado, mas tu recebe isso depois de volta em dobro, tá? Sabe? Tu recebe em dobro. E eu tenho uma frase que eu carrego sempre comigo, que é assim: faça o bem, não interessa para quem, porque o bem vai voltar. E nem sempre pelas mesmas mãos. Né? Então, ele vai dar um jeito, entrega para o mundo aquilo que você quer receber dele. E volta isso nem sempre para aquela pessoa que você, né, mostrou as tuas mãos, mas o mundo ele vai se encarregar de te trazer isso de volta. muito boa frase mesmo. E reflexão também, né? É, Porque às vezes a gente espera que venha pelas mesmas mãos, né? é, E nem isso. sempre vem mesmo. Mas Não, vem. não bota expectativa alta, sabe?
Sim, Entrega o teu melhor, entrega o bem, porque a gente está aqui para servir. A gente está aqui para servir alguém. Pode ter certeza. No mundo empresarial também, a gente está aqui para servir alguém, ou sim. alguns, né? Então, faça o bem que vem de volta. Bem, é verdade. Eu gosto muito de fazer essa pergunta de qual a característica que a gente mais admira, porque geralmente a gente diz o que tem muito na gente. Então, Ah, isso é muito legal, porque eu consigo te conhecer um pouquinho mais também, saber que você, sim, mesmo com tanto conhecimento, mesmo com tanta experiência e sabedoria, tem em si uma pessoa humilde, assim, isso é muito sim. admirável. Muito bom, muito obrigado. Então, que nunca mais fazer perguntas, mais alguma coisa? Ah, e terminamos, mas muito obrigada, viu? Obrigada pelo teu tempo, por ter se disponibilizado para vir aqui falar com a gente. É muito gratificante para mim. E, né, tenho certeza que tuas palavras vão inspirar muita gente, muitos líderes ou pessoas que querem ser líderes também, porque são palavras de muito conhecimento, muita sabedoria de quem está todo dia lidando com isso, né? Não é Sim. ter acesso a esse tipo de conhecimento. Então, fico realmente grata pela tua presença. Obrigada, viu? Eu que agradeço, então, Yara, e agradeço a PSA por esta rápida, mas importante conversa que tivemos Sim. aqui nessa manhã. Muito Muito obrigada.